Ela ajuda as mochudas a ter filho. Não dá nada a ela. Aí a Serafina. Boa tarde, meu senhor. Como está? Olha, eu ouvi o senhor dizer aquelas palavras. Não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos, graças a Deus, a mais um mês, a mais uma entrevista. Agora estamos no mês de outubro e neste mês vamos contar a história da venerável irmã Serafina Cinque. Você que é novo nesse canal, que está chegando agora, se inscreva, não é? Se gostar desse vídeo, curta, compartilha e assim a gente vai chegando. De pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo e eu agradeço aqui em nome de todos a todo esse crescimento que a gente vem tendo nos últimos tempos, que tem sido grande. Bom, hoje para nos ajudar, nós vamos falar com a irmã Marília. Então, irmã Marília, boa tarde, bem-vinda ao Brasil Terra de Santos. Peço que a senhora rapidamente se apresente para quem está assistindo, conheça um pouquinho a senhora. Fábio, eu sou irmã Marília Menezes, das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo. Eu sou paraense de Belém, tenho 89 anos, porém estou aqui agora em Manaus e pronta para continuar a servir o povo de Deus. E trabalho na minha congregação e em vários, sobretudo na comunicação, na tradução de documentos, de papéis, de entrevistas, mas eu estou alegre em poder trabalhar pela irmã Serafina, porque eu sou vice-postuladora da causa dela. Sim, uma beleza que a gente vai conhecer agora, nesse momento, através dessa entrevista. Irmã, então a nossa história começa em 31 de março de 1931, dia do nascimento da irmã Serafina. Então, para que a gente entenda de início, em que contexto nasce a irmã Serafina, qual era o nome dela, que não era Serafina, né, o nome do batismo, como era a família, como ela tinha mais irmãos, como era o contexto daquela época? O contexto daquela época, na Itália, era de guerra, de desejo desenfreado das terras, e da família Cinque, de nobreza também italiana, dizem que até ligada aos Orange, Casa de Orange da Alemanha, da Holanda, quero dizer, bem, e mataram alguns dos Cinque, mataram por causa de terra, de cobiça. Então, a esposa ou a família dos Cinque ainda não era uma família, eram pessoas que seriam os imigrantes de hoje, ou os migrantes. Veio para o Brasil. Vamos para o Brasil para não morrer. Quando chegaram em São Paulo, disseram, vamos para o Amazonas. Lá tem muito lugar, muita terra. E, chegando a Manaus, conheceram-se Vincenzo Cinque e Noemi Verderossa. O Benedetto, como alguns chamam, do outro ramo, se gostaram, se casaram e foram, este par foi para o Amazonas, para a mata, a floresta, e ali recebeu um bom pedaço de terra para fazer frutificar ali um seringal. E foi assim que esta família construiu sua casinha na beira do rio Amazonas. E começou ali a história de amor daquela família, de trabalho louco para se organizar. Sim.
E a Serafina tinha quantos irmãos? Ela era a mais velha, era a mais nova? Eram 13 irmãos. E a Noêmia era uma das mais velhas, era jovem, mais velha, quarta filha. E depois vieram muitos outros, né? 13 filhos na brincadeira. Eles lutavam muito, muito para manter aquele seringal. Dava muita seringa, muita borracha, ouro, nossa borracha querida, que depois foi roubada, né, levada. Bem, e eram 13 irmãos, todos trabalhavam um pouco na seringa, ajudando, mas eles em breve conseguiram um bom capital e na família não tinha propriamente trabalho direto na borracha. Eram os trabalhadores mesmo, comuns. E tinha a Noêmia era irrequieta. Ela tanto ajudava os migrantes, os trabalhadores de borracha a terem alimento, como brincava com os irmãos na rua, na mata, né, ou na rua de fronte. Eu fui em pessoa a esse lugar chamado Urucurituba. Vem da palavra uricuri, que é uma plantinha, uma fruta deliciosa, e a cidade começou a crescer e ficou Urucurituba. Bem, como Noêmia era irrequieta, os pais disseram: vamos mandar esta menina estudar em Manaus. Assim foi a Noêmia internada no Colégio das Doroteias, em Manaus. E ali é que vai, parece-me, tudo indica, crescer, nascer a vocação religiosa da menina. Sim, só que também é um período de grande transformação, né? Seja naquela área, porque ali, como a senhora falou, os seringais, não é? A borracha começa a perder valor, então é um período um pouco instável naquela época. E os pais, nesse despertar da vocação, eles gostaram dessa escolha, queriam que ela tomasse outra escolha. Como foi esse período que é mais ou menos ali no começo da adolescência dela, né? Isso. A menina conta, nós temos cartas dela nas grandes pesquisas que eu fiz, descobri as cartas da menina, e ela diz aos pais que queria ser freira, como as irmãs do colégio dela, que era o Colégio de Santa Doroteia, grande colégio que existia em Manaus. E ela disse que no dia da primeira comunhão, parece que a menina tinha uns 15 anos, ela sentiu um grande amor a Jesus e de pertencer a ele. E queria ser freira desde esse momento. Os pais vieram de Manaus para saber que história era essa. As irmãs contaram e os pais disseram: você vai sair hoje mesmo deste colégio onde puseram isso na sua cabeça. Vamos embora e você não vai mais ficar aqui. Nós vamos... A sua mãe Noemi, virá. O pai era muito determinante, imperativo. Você virá morar com sua mãe e mais as filhas mocinhas também, aqui em Manaus, e você não vai mais falar neste assunto. Então, foi assim que os pais compraram uma casa, onde também eu estive, e vieram morar aqui em Manaus. A mãe, com pena de deixar a grande floresta e tudo, mas teve de satisfazer os desejos do marido e viu o bem da filha, naturalmente,
e vieram aqui. E daí vem que a menina continuou com essa ideia, mas os pais determinantes, você vai ajudar a criar seus irmãos? Não temos mais, foi como você disse, Fábio, né? Veio a derrocada da borracha. E nós vamos crescendo sem nada, você então vai se empregar. A menina se matriculou no colégio, no Instituto de Educação daqui do Amazonas, que eu conheço bem, e se tornou professora. E, não contente, estudou também e ficou formada em enfermeira. Sim. Logo depois desse tempo, e também é só para contextualizar, né, para explicar para quem está nos assistindo, a gente está na década de 20, de 30, então as pessoas naquela época, logo ali na adolescência, que tomavam o rumo que iam seguir da vida, então para se casar, para ser padre, para ser freira, então era uma decisão tomada ali logo no início, não é? Então, a Serafina, né, que ainda é Noemi, né, ela se torna Sim. professora, também auxiliar de enfermagem, mas então vai crescendo, vai ajudando a cuidar da família, não é, dos irmãos, mas chega a década de 40, onde chega a Segunda Guerra Mundial, e também para a gente ter esse entendimento, isso muda muito como as pessoas viam os italianos, né, mesmo que não tivessem qualquer relação com o Mussolini, não tivessem nenhuma relação com o fascismo, né? Então, como é esse período, né, da Segunda Guerra para a família, mesmo estando no Brasil, que vai culminar com o falecimento da mãe, né? Isto. A jovem Noemi chegou um dia chorando, se abraçou com as duas irmãs, não disse nada para a mãe, porque já estava adoentada, e disse: Manas, nós estamos sendo perseguidos porque somos filhas e filhos de italianos. Está horrível. Me contaram que derrubaram uma parte do colégio italiano, porque do Dom Bosco, porque é dos italianos. Então, mas vamos nos esconder um pouco, não vamos sair. As outras disseram: Noemi, você tem razão, não vai ensinar agora, porque a menina, a jovem Noemi, já tinha sido até ameaçada de perder o cargo de professora, por causa da sua naturalidade italiana, da sua ascendência italiana. Bem, então, foi assim. A mãe sente tudo, né? Com medo do marido italiano, dos filhos. A mãe disse: minha filha, eu hoje não vou mais viver. Ajude a tomar conta dos seus irmãos. Tome conta. E faleceu. Uhum. Isso em 1945, né, quando a Noemi tinha 32 anos. Mas em 46 acontece um fato muito marcante na vida dela e na vida da congregação que a senhora também faz parte, né, das adoradoras do Precioso Sangue de Jesus, que é uma visita que elas fazem a essa região, né, essa região de Manaus. Como é essa chegada da congregação? Como a Noemi conhece a congregação? Porque depois ela vai ser vista como alguém que, de fato, tem a vocação para estar nessa congregação. Então, como é este momento? Sim, muito bem. A Noemi tinha vocação de catequista, germinada pelas irmãs do Colégio Santa Doroteia. Grande catequista, muito dedicada mesmo
gostava de pregar a palavra de Deus e tudo. E então ela foi, como ela morava junto dos padres da igreja de São Sebastião, que era de italianos também, mas não, já estava a guerra, já sedenta um pouco. Ela era já catequista na paróquia de São Sebastião. E, neste momento, chegaram dos Estados Unidos os padres redentoristas norte-americanos para uma paróquia que lhes foi dada pelo arcebispo Dom João da Mata, e foi a paróquia Nossa Senhora Aparecida, cuja festa acabamos de celebrar. E a Noemi trabalhava já como catequista na paróquia de Aparecida dos redentoristas norte-americanos e ensinava português a eles, a pedido do arcebispo. Bem, então os padres tomaram-se de grande admiração por aquela jovem, tão de família rica, mas dava, nesse momento, houve um pedaço assim, importante dela, toda a mesada que ela ganhava dos pais, ela dava aos pobres, distribuía aos pobres. E catequista, dedicadíssima. Eles diziam: o que será desta jovem? Que ela já tinha dito a eles que queria ser uma religiosa. Sim. E o que não é curioso a história, porque apesar dela ser vista como essa pessoa tão bondosa, não é, tão solista, tão prestativa, ela já tinha mais de 30 anos, né? Na década de 40, 30 anos já era quase uma pessoa considerada aí de meia idade, né? Porque as épocas eram outras, as pessoas viviam menos, então não é um fato tão comum mesmo para aquela época que ela fosse convidada, que ela fosse chamada a fazer parte de uma congregação nessa idade. Mas ela vai, não é? Aceita esse convite e aí muda tudo, porque da Amazônia ela parte para os Estados Unidos. Como que é esse momento da vida dela, irmã? Sim. Esta irmã que eu conheci pessoalmente, porque também essa irmã me chamou para ser freira, Madre Irmã Julita Elsen. Julita, é um nome fácil, Julita, a gente chamava só assim, Elsen. E outras eram 4 que chamamos pioneiras, 4 pioneiras que vieram dos Estados Unidos para Manaus, a pedido do bispo de Manaus, Dom João da Mata, para ajudar na evangelização do Amazonas, cidade e interior. Bem, quando chegou a Madre Julita, os padres disseram: olha, que sim, as irmãs, com sua agudez de espírito, viram logo que não poderia o missionário americano ficar só nesta obra e disseram: vocês precisam de brasileiros, brasileiras, isto mesmo. E o padre disse: irmã, como que vamos conquistar estas jovens? Disse: vamos lançar as redes e ver o que Deus manda. E nós já conhecemos uma jovem capaz, que é louca para ser freira, mas os pais não deixam. Então, a Madre Julita, aquele treino das irmãs americanas para a emancipação da mulher, que havia nos Estados Unidos, disseram à jovem Noemi, nós temos de usar um estratagema, não vai ser mentira, mas você diz a seus pais e suas irmãs, 4 jovens, né? 3 irmãs, você diz a elas que você vai terminar seus estudos de enfermagem nos Estados Unidos. Diga isso aos seus pais.
e porque nós vamos viajar. O jovem ficou muito preocupada, conta nem todos os livros, que ela foi à Catedral de Manaus rezar, pedir a Deus, e lá ela encontrou uma leiga muito boa, mais velha, que disse: você já tem essa vontade? Tenho. Já deu a Deus seu coração, Jesus? Já dei desde jovenzinho. Então, quem olha para trás não é digno de mim. Você se decide, tem que se decidir, e apareça logo amanhã com esta para os pais saberem que você vai viajar. Assim a menina fez, com a esperança grande no auxílio de Deus. Ela conta que foi um episódio difícil para ela deixar os irmãos também pequenos, jovenzinhos, que gostavam muito dela. E então os americanos já tinham tirado os documentos, prepararam tudo, vieram de Quari, porque elas foram lá olhar. As irmãs americanas foram olhar aquele novo mundo para elas. Ao voltar, disseram: Noemi, amanhã nós viajamos. E assim foi. Foi a viagem dela para Oititá. Eu estive lá, morei quase 3 anos, que eu fui ensinar português, fui aprender mais inglês, sobretudo falar. E esta menina, a mulher feita, como você diz, se formou, disse que gostou muito, muito desde o início, embora não pudesse falar bem. Temos fotos também dela como noviça. Fez a profissão religiosa dos votos lá em Wichita, é a capital do estado de Kansas. Kansas é um grande estado central dos Estados Unidos. E a cidade onde as irmãs têm um convento grande é Wichita. Bem, e assim foi. Fez os votos e chegou aqui, alegre, com as irmãs americanas, em 47. Sim, e voltou, aí volta já a irmã Serafina, né? E como Isso. falamos da congregação, irmã, qual é o carisma da congregação das irmãs adoradoras do sangue de Cristo? Para que a gente conheça um pouco mais da congregação. Qual é o carisma? O carisma é amar a Jesus e amar os irmãos, amar a Jesus e adorá-lo pelo seu derramamento de sangue tão cruel, e amar os irmãos para fazer todo o bem possível a eles. Caridade. Caridade para com Deus e para com o querido próximo. Não é longe de todas as congregações, mas o nosso é o sangue de Cristo. Por quê? Porque a fundadora, Santa Maria de Matias, que teve essa revelação, digamos, de Jesus para ser uma adoradora do sangue de Cristo na Itália, em Valle Corsa, lá na Itália. E lançou a congregação, já era forte, cresceu muito na Itália, mas depois foi perseguida pelos inimigos da religião, e as irmãs foram embora para a Alemanha também e para os Estados Unidos, daí que nasce este grande ramo norte-americano. Sim. E aí, irmã, a irmã Serafina passa um período da vida, que é até um período longo, né? A congregação ela é dedicada, né? O carisma é a caridade, mas também entendido como muitas formas de caridade, não só aquela material, mas também aquela espiritual. Então ela passa um grande tempo da vida, né? Depois aí da entrada na congregação, principalmente voltada às escolas, à educação, porque também era uma forma da congregação atuar ali naquela região. Então, ela vai para Coari, Codajás,
Santarém, né? Então ela fica ali entre o Amazonas e o Pará, né? Nessas escolas, abrindo escolas, sendo diretora de uma escola aqui, sendo formando professoras ali. Como é esse período na vida dela, que também é um período de afirmação da congregação no norte do país, né? No Brasil. Sim. O Amazonas, nesse tempo, sofria muito. Você sabe como é, ainda hoje, o Amazonas, sem escolas, sem hospitais, sem agente de base, sem sacerdotes. Tanto que as irmãs americanas ficaram horrorizadas de ver aquela pobreza espiritual. E a pobreza literária, intelectual, não sabiam ler nem escrever. E a madre Julita Elsen viu na irmã Serafina uma pessoa dedicada à educação, a dirigir coisas, e fez dela diretora para ela estudar logo, se formar, como aconteceu também comigo. Eu já era professora quando eu vim de casa, mas ainda estudei mais para, de acordo com o Ministério de Educação, MEC, ter meu ganho, me formar, me diplomar, como se diz, ganhar um pouquinho de dinheiro. Isso que aconteceu. A Noemi ficou sendo diretora de escolas. Mas aí acontece uma outra coisa interessante, que não sei se você quer falar logo, o dilema nela entre educação e saúde dos pobres. Sim, eu ia entrar nesse assunto, porque nessa época, aí já estamos nos anos 60, ali, final dos anos 60, ainda estamos ali no Brasil do governo militar, não é? Então, uma das grandes marcas do governo militar nesse sentido são as grandes obras, né? O governo militar ele quis muito investir, não é? E depois, pela história, a gente sabe que deu errado, mas ele quis muito investir na área norte, na área nordeste, para que tivesse, teoricamente, um desenvolvimento econômico maior, né? Só que também gerou outros problemas. Então, nessa época, desse dilema de Serafina, é quando começa a construção da Transamazônica, né? Da rodovia Transamazônica, que leva muita gente ao norte do país, e também com as pessoas numa região que, como a senhora falou, não tinha a infraestrutura necessária. As pessoas, ao invés de irem para se estabelecer, para ganhar o próprio dinheiro, para viver do sustento do trabalho, passam a sofrer muito em relação às condições materiais, às condições de saúde, não é? Inclusive, ali em 66, a irmã Serafina vai para Olinda do Norte, e ali parece que é uma grande chave dessa virada entre educação e saúde. Então, como que é esse período, irmã? Sim. A irmã Serafina, como professora, ensinava geografia, ela se formou em professora de geografia do Brasil. Ela não era mestre, não era sábia, muito preparada em português. Pode-se ver que uma menina que nasce já de italianos, só já falando geralmente italiano, ela não era perita em português. Então, ela foi formada em geografia e já começou a ensinar nas escolas. Ela tinha, como a Serafina tinha esse coração de amor, de caridade, que eu falei, que é um dom que Deus dá, né? Ela saía à noite de casa para atender os pobres. Ela estava, vamos dizer, à noite dormindo, já não era, vinham chamar: corra, que tem uma mulher de parto, acho que foi em Nova Olinda este caso, de parto muito mal, chamando-a.
Ela ia. A superiora ficava indignada com ela, foi muito repreendida, sofreu muito nesse aspecto. E também outra coisa interessante, ela sabia bastante italiano, né? Ela, quando viu que as irmãs, nós irmãs, já era jovem também, neoprofeta, não tínhamos material para estudar as raízes da congregação, ela se pôs de madrugada com lamparina ou então vela a ensinar, a estudar, a traduzir o livro da congregação do italiano para o português, veja só. Porque ela dizia, pobres irmãos, como é que vão chegar ao noviciado se não tem as normas exatas? E punha isso a estudar. E tudo isso gerou também muito, digamos, briga em casa, mas ela sempre com coragem, aceitando tudo. Sim. Irmã, a caridade fica tão marcada na vida da irmã Serafina, também na vida da congregação, né? Eu queria que a senhora, assim, claro, a gente poderia ficar uma semana falando sobre o que é caridade, mas para que a gente entenda o que é caridade, porque vendo a história da irmã Serafina, a gente tem aí uma boa compreensão do que é caridade, porque quando a gente fala de caridade, parece que é algo que a gente quer, não é? Então, a minha benevolência me leva a fazer caridade, quando na verdade é o contrário, né? A caridade é uma resposta, porque parte da necessidade de alguém, é porque alguém sofre que eu preciso me levantar e ir ajudar, não porque necessariamente eu quero, porque se depende só da minha vontade, não é? Então, o que é caridade, irmão? O que a congregação entende por caridade? O que a irmã Serafina entendia por caridade? Bem, meu filho, você tem razão. A Serafina, como quantas vezes eu tive de dizer isso, a caridade dela era extraordinária. Uma coisa assim, muito. Ela começou a sofrer muito das próprias irmãs. Quando ela chegava tarde para o almoço, em busca de donativos para os pobres, ela para atender os outros. A caridade é aquele amor grande que nos leva a agir, nem sabemos como. Então, a irmã Serafina sabia que o lema da congregação era esse, Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos urge, nos aperta, nos chama. E como ela tinha essa grande caridade, a superiora disse, olha, você vai para Altamira, mas lá tem um campo aberto para você. E ela aceitou. E foi para Altamira e lá viu como era mesmo. Gente no chão, as mulheres sem poder ter seu filho, e depois os maridos sem emprego, hoje como a gente pena dos homens sem trabalho, né? Sem emprego, porque quem vai sustentá-los? Então, ela começou a sair da tarde à noite para visitar os pobres. Muitos estavam abandonados. E o presidente tinha começado a construir a chamada Transamazônica, que você viu no caderno, no livro, né? Você tem um livro de quadrinhos, né? E ela vinha e eu ouvia isto, falava com elas, reconciliava-os, dava remédio. E até que o bispo ainda era Dom Erwin Kreutler, ele se zangou, disse, você não vai mais continuar assim, está errado. Vá para casa tomar um banho, porque o banho ajuda a
que ela cheirava mal devido ao contato com os pobres. É uma época de incompreensão também na vida da irmã Serafina, porque também a gente não pode ter essa ilusão de que tudo na vida dos santos, por todos esses dons extraordinários, tornava a vida deles mais fáceis. Pelo contrário, não era mais até complicado em certos aspectos. Nesse período, ainda no final, na verdade, da década de 60, ela tem tuberculose, não é? O que muda também a saúde dela. Então, cada vez mais que ela se aprofunda na caridade, que ela se aprofunda no serviço, a saúde dela vai ficando cada vez mais comprometida, não é? Muito bem, meu filho, muito bem. Ela é aquela irmã. Meu Deus, Serafina, você não pode se acabar, você está morrendo. Mostrou uma foto para ele, olha como você era. Ela sempre foi magrinha e delgada. Não era de comer muitas quitutes, mas ela não era tanto como estava. E viram situação grave. Foram dizer para o superior, o pai era o Dom Herve. O Herve falou com a nossa superiora e falou com os pais que ela já ia voltar para lá. Então, ela estava chorando um dia na capela. E uma irmã disse, Serafina, o que aconteceu? Ela falou, quer me mandar embora, porque... Aí a irmã disse, não, você não vai assim. Aí eu falei, nós vamos tratar devagar do seu caso, da sua espécie de gripe. Então, foi assim. E de tanto insistir, ela consegue que se consolide a chamada Casa da Divina Providência, lá em Altamira. Então, irmã, que casa é essa? Quais os serviços que ela começou a realizar ali? O que essa casa se transformou? O que esse lugar se transformou nessa ajuda, né? Nessa ajuda tão necessária que depois vai pipocar daqui e dali, as pessoas até chamando ela de anjo, né? Que depois consolidar como anjo da Transamazônica. Sim, desde o começo que ela dizia, é uma casa que eu quero. Não aceitavam a ideia, por ser estapafúrdia, completamente desfigurada pelos pobres acontecimentos. E ela disse, não, é uma casa. Cadê a Divina Providência? A casa é dela. E ela vai tomar conta. Não vai nos falhar. Assim, outra coisa dos santos, como você falou primeiro da caridade, né? Extraordinária, agora isso também é a confiança absoluta. E aí começaram a chegar os donativos, as coisas. Naturalmente, que ela era pedido dela. Ela ia pelas ruas pedindo. E também, não só isto, mas a Áustria e a Alemanha ajudaram muito, muito bem. Deram um pouco a pedido dos bispos, para ela manter a casa, que hoje a casa é mantida pelas irmãs, pelo povo. É muito triste ver uma casa tão boa e os pobres ali sem ter lugar. Sim. Que tenham mais casas como essa, né? Mais lugares em que as pessoas possam ser acolhidas, né? E em 87 ela descobre um câncer, não é? E em 88 ela falece dia 21 de outubro. Irmã, Isso. tendo base, não é, na vida da irmã Serafina, como que a senhora acha que a gente pode
viver a santidade, entrar nesse caminho da santidade, se decidir pela santidade. Quais são as principais lições que a senhora acha que ela nos traz para que a gente possa se inspirar também? Boa sua pergunta, é difícil pergunta. Primeiro, a oração, meu Deus, o que quereis de mim? Porque nós muitas vezes estamos na escuridão, não sabemos, diz assim, eu já fiz essa pergunta para alguém, esse Pai Nosso, porque Pão Nosso, cada dia nos dai hoje perto, o Pão Nosso, não, Pai Nosso que está santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Pão Nosso, cada dia nos dai hoje perto, não nos deixe, mas livrai-nos do mal. É bom dizer estas frases que sabemos de cor desde crianças, fáceis de dizer, de repetir. Porém, o difícil é a gente se abandonar, como alguns santos fazem isso. Eu não sei, meu irmão padre, que morreu santamente, eu fiquei com ele até o fim. Ele morreu cantando, Monsenhor Geraldo Menezes, cantando de alegria na UTI do Hospital Guadalupe. Ele que sofreu tanto, sofreu muito, muito. Bem, então, a gente tem de pedir a Deus, meu Deus, o que quereis que eu faça? O que quereis que eu faça? Então, um dia que ela se viu manietada pelo desejo da superior de prendê-la em casa, e ela, sem poder obedecer, então ela foi chorar na capela. Chorou. E uma irmã disse, Serafina, por que você chora? Você explicou, porque eu quero atender, foi em Santarém isto. Eu quero atender, foi agora tudo trancado por causa de mim. Aí ela disse a pergunta, como é isto, se você está bem de saúde e o doente não é tão grave assim? Ela disse, pois é, mas eu me vejo na iminência de ofender a Deus e por isso eu peço a Deus que me ajude neste impasse que era. Ela, quando estava assim, nesse impasse, ela ia rezar, fala até neste livro, impasse. Então, usou a faca grave, facada grande mesmo, e foi rezar num buraco na capela, e aí teve uma revelação de Jesus. Nós não pusemos muito, porque não estamos querendo fazer tanto alarde. Irmã, sem querer abusar muito da senhora, a senhora poderia contar aquela história do comerciante que xingou a irmã Serafina? Eu acho que essa história precisa ficar registrada, não? A irmã Serafina pedia muito. Pedia porque ela não tinha com que sustentar a casa. Às vezes tinha 70 mulheres gestantes, doentes. A casa primeiro era para as gestantes, depois apareceram os doentes. Eu estava lá. Eu hospedei, passei um mês na Divina, e de madrugada batiam, chegavam os caminhões das Transamazônicas, eram os pobres doentes de várias doenças. Ou a árvore que tinha caído no pé deles, ou então aquele pium, que é um inseto terrível. Bem, então, a irmã Serafina não mandava ninguém embora e ela foi pedir nas casas. Um homem, ela foi pedir na casa de comércio. Ela queria redes
para as pobres. Ainda não tinha, hoje em dia tem uma cama, está muito bem organizado, uma cama para cada pessoa, cada mulher, para os doentes. Já está aumentada a casa dos doentes. Bem, então, quando ela ia chegando, um comerciante diz para o outro: lá vem aquela pedinchona que não só faz que ela faz que essas mulheres tenham filho. Ela ajuda as mochudas a ter filho. Não dá nada a ela. Fica firme, não diz nada. Não dá mais tempo deles se esconderem, né? Só disse assim um para o outro: não dê nada. Aí a Serafina, pá, foi lá. Boa tarde, meu senhor, como está? O homem, o chão faltou diante do... Olha, eu ouvi o senhor dizer aquelas palavras que eu sou pedincha. Está bem, tudo aquilo é para mim. Mas agora eu quero que o senhor dê alguma coisa para as pobres gestantes. Veja bem, meu senhor, mulheres têm um filho na barriga, desprezada pelos companheiros e por dentro destes matos. O senhor não conhece o que é a Amazônia? Pois eu estou aqui esperando, eu quero 10 redes. O homem não soube dizer uma palavra. Abriu a boca, ficou prostrado assim. E ela rezando, ela contou que ela só fazia era rezar. Nós temos uma ejaculatória própria. Tu vales o sangue de Cristo. Tu vales o sangue de Cristo. A Serafim, tu vales o meu Jesus, misericórdia pelo vosso sangue. Aí o homem disse: espere um momento. O dono da loja foi lá dentro, chamou o operário. Olha que 10 redes é brincadeira. Traz aquele saco, agora um grande armazém cheio de coisas. E assim foi. Né? Bonita essa história, né? Olha, outros contam que um cuspiu nela. E ela disse aquela mesma frase: isto é para mim, agora eu quero dos pobres. Eu peço esta graça a Jesus, peço para mim, para todas as minhas irmãs. Nesse período de grande fome no Brasil, com a pandemia, né? Que Nosso Senhor nos ajude. Agora que a gente conheceu a história da irmã Serafina, é hora também da gente fazer a nossa parte em relação ao processo, né? Então, a senhora poderia conduzir para nós a oração pela beatificação da venerável irmã Serafina Tito, para que a gente possa também fazer com que essa devoção cresça, para que as pessoas conheçam e para que, de fato, a gente tenha esse contato na fé, com a vida da irmã Serafina. Sim. Aqui é o santinho em que está o rosto da irmã Serafina, e nós estamos usando essa imagem. Em vez de usar o hábito, usamos esta. Atrás está a oração. Ó Deus, que amas tanto a humanidade, pela qual o teu Filho Jesus derramou o seu precioso sangue. Nós te agradecemos pelos dons concedidos à irmã Serafina Cinque, o grande ideal, a grande realização da caridade pelos pobres e doentes, sobretudo as gestantes. Talvez não falei tanto as mães abandonadas. E, por favor, Senhor Jesus, pelo sangue do teu Filho Jesus, pela intercessão desta tua serva fiel, concede-nos crescer no amor, crescer na esperança e caridade, para que façamos o que tu nos pedes. Amém. E concede-nos pela tua graça
um milagre necessário para a causa da beatificação. Ainda ontem eu falei para a irmã Maria Paniccia, na Itália, em Roma, onde ela mora. Ela é a postuladora da congregação. Eu sou a vice, né? E então, ela, irmã, que tal o milagre? Esse ainda está demorando, mas vamos acreditar. Já é uma grande coisa ela ser venerável e ser reconhecidas as suas virtudes. Sim, Obrigada. Com certeza, irmã. Agradecemos muito essa entrevista, a participação da senhora. Desejamos força no trabalho, porque eu tenho certeza que com 89 anos a senhora não tem nenhuma vontade de parar de trabalhar, não é? Seja nas traduções, nos escritos, sejam toda a obra de caridade da congregação. Então, agradeço a senhora e que a irmã Serafina seja muito, muito conhecida, seja muito lembrada, né? Passamos por momentos difíceis na região norte, seja por Altamira, né, na questão da usina Belo Monte, na questão do massacre lá no presídio em 2019. Manaus também sofreu muito com a Covid. Então, e vocês da congregação tenham muita luz, muita força para continuar os trabalhos aí, principalmente na região norte do país. Muito obrigado, irmã. De nada, meu filho. Obrigada pela atenção e desejo que nosso Senhor aceite nossa pequena ajuda. Amém. Amém. Uma boa tarde para todos vocês que acompanharam e até o próximo vídeo. O amor é compassivo, o amor é serviço.